Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estou muito feliz, nós voltamos. Quero muito agradecer a audiência do último episódio, que bateu mais de 300 mil, estava em 370 mil para quem escuta em podcast. A audiência também no meu canal de YouTube foi bacana, mas a do podcast, olha, eu fiquei surpresa. A gente ficou entre os 5 mais ouvidos e fiquei emocionadíssima. Nada como falar mal de homem, né? A gente meteu o pau ali nos críticos, falamos bem de mulher e mal de homem e deu muito certo, que é o que estamos aqui para fazer. Antes da gente entrar nos temas aqui que eu quero trazer, eu queria saber como é que estão as senhoras, o que fizeram de bom neste fim de semana. Tragam uma fofoca, um comentário, sei lá. O que fizeram? O que você fez de bom esse fim de semana, Ruth? Ruth que está em Portugal, Lisboa. Eu vim pra cá lançar livro, tô trabalhando pra caramba, sempre a famosa rede de apoio, minha mãe aqui leva a criança pra parquinho e tal, pra, né, conseguir fazer tudo. E esse fim de semana foi muito lindo, porque minha irmã que mora aqui veio com as minhas sobrinhas e meu primo, e aquele caos de juventude, de crianças, foi muito bom, passear só com as crianças. Fomos no estádio, isso é importante, fomos no ato na Avenida da Liberdade pelo 25 de abril, né, a data de memória aí do fim da ditadura do Salazar, que é das coisas mais bonitas que Portugal tem, lotadaço, todo mundo contra a extrema-direita e bandeira LGBT, fomos com as crianças, fomos com a minha mãe, lindo, e de lá a gente foi direto pro estádio ver Benfica e Moreirense, com minha mãe e as crianças. Muito bom. A Cris, que nos abandonou no último episódio, quero saber o que estava aprontando. Nossa, vocês sabem que eu tive um final de semana intenso. Domingo, eu passei um domingo maravilhoso com uma amiga, Paula Deodoro, jornalista também. A gente foi curtir a nossa liberdade, fomos comer ostra, beber champanhe, fingir que a gente é rica em restaurante chique. E no sábado, passei o sábado tentando entender os sintomas da perimenopausa que começam a pintar por aqui. Então, muita raiva, muita confusão, muito cansaço, foi uma loucura, enfim, deixa, ponto final, tô entendendo ainda. Hoje, a primeira coisa que eu fiz no dia foi ligar pra médica. Isso é um tema importante pra gente trazer também. Muito! Minhas amigas estão bombando na perimenopausa ou já na menopausa. Eu faço 47 anos, a gente tá gravando segunda-feira, dia 27, e eu faço 47 na quarta, quando esse programa for ao ar. No dia que sobe o programa? No dia que sobe o programa, 29 de abril, 47. Já devo estar na perimenopausa, apesar de que minha gineco falou que ainda não. Mas assim, tá ali, tá chegando. Eu, hoje de manhã, meninas, eu acordei, a primeira pessoa que eu liguei foi pra ginecologista. Eu falei pra ela o seguinte: amada, me explica tudo, porque o que tiver que tomar pra não sentir essas coisas, eu quero tomar, eu quero ter acesso a tudo. Só me explica, porque eu não quero ficar com sofrimento. Eu vou aproveitar a possibilidade de acesso que eu tenho, quero entender para poder também tomar, ter opinião, escolher a melhor coisa para mim, mas eu quero utilizar a medicina e os avanços para que eu sinta o mínimo possível esse momento, porque é uma confusão mental, uma raiva que eu não sei de onde vem, gente. Eu quero matar todo mundo. É uma coisa muito louca. E eu esqueço o básico, sabe? Eu esqueço o nome do meu filho. Como é que chama esse menino? Alguém me fala? Tem a pessoa aqui na minha casa, eu não lembro. E você, Zélia, você estava em Salvador, chegou agora em São Paulo? Cheguei agorinha, fui cantar na Concha Acústica, tive momentos lindos, tive Daniela comigo, Daniela Mercury, muito generosa, cantou 3 músicas comigo, foi uma farra danada. Meu pai era baiano, então sempre que eu vou, né, tem algo de meu ali. E a Bahia tem isso, né? Toda vez que a gente vai, a gente quer pensar que tem alguma coisa da gente ali. Assim, realmente a Bahia tem um jeito, como diz Caetano, a Bahia tem um jeito. E eu fui muito feliz lá, muito feliz. E dessa vez ainda fomos, eu e Flávia, no ateliê de um imenso artista brasileiro que é Alberto Pita. Não conheço. Alberto Pita, nossa, Tati, ele é o cara que faz a coisa visual toda do Ilê, do Olodum, ele tem demais. Participação ativa, ele é simplesmente o criador do cortejo afro.
E é uma figura. Gente, olha, eu fui sábado lá no ateliê dele, conhecer as coisas, conhecer o jeito que eles fazem serigrafia, tem a máquina, e é tudo, é tão forte, assim, sabe? Porque é mão de gente fazendo, e o talento desse homem que tem. Se você já foi à Bahia, se você já olhou para o Carnaval da Bahia e para a cultura baiana, você viu Alberto Pita. Então é muito legal dar o nome Muito bom. às coisas, sabe? E ele é um mago dos tecidos, né, Zélia? É um mago dos Olha, tecidos. gente, me deu um pedaço. Cara. Pô, se eu soubesse que ia falar dele, até mostrava para vocês um pedaço do tecido. É uma coisa linda. E ano passado ele fez deuses africanos, coisas que têm a ver com Benin, mas é tão comovente. Pesquisem, porque é agora. Ele estava lá, dei um abraço nele, um homem incrível, lindo. E você sabe quando a pessoa começa a falar e você está dentro, você está no miolo da coisa. Foi uma aula estar com ele, ver os livros, e tudo que ele pega, tudo que ele já fez, está tudo ali. Que lindo. Daí fica já como a minha dica do dia, mergulhem em Alberto Pita. Eu tive um fim de semana muito gostoso também. Eu fui para a FLAP, que é um festival de literatura em Curitiba. E, nossa, eu fiquei, assim, muito emocionada com as pessoas que me receberam lá, desde do evento, né? Quem fez o evento, quem me entrevistou, quem produziu, tava muito bacana. Mas a filona, assim, depois para autografar os livros, eu tava com muita enxaqueca. E eu fiz a mesa, e no final da mesa eu falei, olha, gente, eu não sei se eu vou conseguir dar muita atenção, porque eu preciso sair de... Não sei se vocês têm enxaqueca, se vocês sabem como é, mas você precisa ficar num lugar escuro. Quanto mais luz e mais barulho, vai piorando, começa, enfim, enjoo e tudo. Bom, vou entrar aqui no tema de hoje, que é um tema que quando a gente foi almoçar, quando a gente fechou aqui, eba, segunda temporada do Reparação Histérica, fomos todas almoçar, a gente ficou falando de ciúme no almoço e rendeu muito, a gente, né? Daí, vamos fazer um episódio sobre ciúme. Depois eu queria que a gente falasse um pouco sobre este caso escandaloso da semana, que é o curso para homem, né, do Juliano Casarré. Eu li bastante sobre isso, estou bastante chocada e enojada, acho que é uma pauta legal para a gente trazer também, mas vamos começar aqui pelo ciúme, porque eu acho que o ciúme vai fazer um link interessante. Vou começar contando historinhas minhas de quando eu fui muito ciumenta e de quando um homem foi muito ciumento comigo, para a gente trazer aí a diferença, né? Conte pra gente, traga. Porque eu acho que a mulher, ela é acostumada a saber levar fora, a saber sentir ciúme. Então, eu senti muito ciúme de muitos namorados que eu tive. Eu tenho ciúme, às vezes, de amigo, da minha filha. Eu sou taurina com Áries, rola uma coisa de ciúme. Mas eu tive namorados que me deram muito motivo para ter ciúme, outros que não deram tanto. Ao longo da vida, fui melhorando as minhas escolhas, fui namorando pessoas que não me davam motivo para esse sofrimento todo também. Mas acho que às vezes em que eu levei pé na bunda, terminaram comigo, ou eu estava muito enciumada, eu lidei muito melhor do que os caras lidaram quando eu terminei. Assim, eu acho que uns 30 caras já terminaram comigo e eu terminei com 3. Os 30 foras que eu levei, eu fiquei triste, fiz crônica, fiz livro, fiz podcast, mas eu não fiz as coisas que fizeram comigo quando eu terminei, que é, tipo, quebrar uma porta, por exemplo, descobrir senha de coisa minha e entrar, vasculhar minhas coisas, ler minhas coisas, né? Então, acho que tem essa coisa aí pra gente já começar a pontuar o que é ciúme e o que é a possessividade da machosfera. Mas aí, então, 2 histórias de ciúme. Primeira história, que eu acho que eu até contei na primeira temporada do Reparação Histérica, que é uma história bonita. Eu tive um namorado há muito tempo atrás, foi um dos meus primeiros namorados, eu tinha 20 e poucos anos, 22. E ele passava um final de semana, ele morava em São Paulo, só que ele passava um final de semana comigo em São Paulo e outro no Rio, porque as raízes dele, a família dele, os amigos dele estavam no Rio, e eu pensava, que bonito, né, veio morar em São Paulo, mas não consegue ficar longe do Rio porque quer ver a mãe, sei lá, eu tinha 22 anos.
Descubro, e aí eu ali, virgenzinha, ele foi o segundo cara, foi o primeiro, foi o segundo cara que eu transei na vida. E muito assim, muito cuidadosinha. O primeiro eu só usei camisinha, ele foi o segundo que a gente fez os exames. Eba, vamos transar sem camisinha. Peguei um HPV na época. E foi uma época que todo mundo da minha idade pegou HPV, né? A vacina, infelizmente, a vacina para quem tem a minha idade foi pegar esse negócio. E aí, bom, eu descobri que ele tinha uma outra pessoa no Rio de Janeiro fixa, fora que ele pulava cerca também, né? Então ele estava há 1 ano comigo e há 1 ano com uma outra mulher no Rio que não sabia de mim, eu não sabia dela. E aí eu terminei com ele quando eu descobri isso e fiquei um pouco obcecada pela mulher, queria saber quem era. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, gente. Eu me apaixonei pela mulher. Ai, que lindo! Amei. Eu me apaixonei. Na época era o Orkut. Não tinha, era a única coisa que tinha de rede social. E a menina era assim, ela tinha a mesma profissão que eu, ela escrevia também, era redatora. Eu comecei a ler as coisas dela, ela era lindíssima, lindíssima, aquela beleza meio Selma Hayek, super carioca, super descolada, 1 ano acho que mais velha do que eu. E eu mandei um e-mail para ela um dia, falando, olha, eu descobri que ele tinha essa vida dupla, tal, sinto muito, acho que você também não sabia. E ela respondeu que também tinha me vasculhado no Orkut, e a gente começou a se elogiar, e você é tão interessante, você é tão linda, e ele é só um babaca, e a gente falava mal dele, e a gente falava as coisas ruins sexuais. Tipo, ele não sabia fazer aquilo, né? Naquilo ele era muito ruim, se achava o bom, e não sei o quê. E ela veio para São Paulo para a gente se conhecer. A gente estava apaixonada uma pela outra, a gente não sabia muito o que fazer com essa informação. Eu levei ela falou, me leva numa coisa descolada em São Paulo. Gente, eu levei ela. Sabe aquele negócio casa-cor, que é para ficar... Eu achava que aquilo era uma exposição de arte. Eu não sabia que era um negócio para ficar vendo móvel de casa de rico. Uns sofás de 200 milhões, assim... Casa Cor, eu achava que era, sei lá, era tipo uma Bienal de arte, assim, né? Eu levei ela na Casa Cor, ela achou que você estava pedindo ela em casamento, não? Vamos ver cama e sofá. Coisa de menina, coisa de menina. Ainda mais relacionamento entre mulheres, minha filha, no dia seguinte já tá casada. É a história do caminhão na porta. E essa história virou um filme que eu escrevi para a grande Luana Piovani, que já há uns anos tem se mostrado uma mulher interessantíssima, militante de assuntos importantes, assim, que chama O Homem Perfeito, que enfim, as pessoas podem assistir, acho que está na Amazon. Mas a partir disso que eu me apaixonei pela menina, entrei morrendo de ódio, que é essa mulher? E ele era o babaca, e eu fiquei apaixonada por ela, e ela também ficou por mim, é uma história super bonita, assim, né? Você sabe que eu acho que o mais difícil do ciúme é a gente classificar. Porque, às vezes, é o que nem você falou dos homens, né? Às vezes é uma coisa de posse, de possessividade, e a gente acha que é ciúme. Às vezes é um desrespeito, e a gente acha que é ciúme. Às vezes é uma insegurança, e a gente acha que é ciúme. É muito difuso, né? O que é o quê. Então, acho que é muito fácil você dizer que uma coisa é ciúme, porque o ciúme é um problema do outro, né? Eu acho que isso era uma coisa que eu fiquei refletindo muito antes da nossa conversa. Que o ciúme, ele é muito traiçoeiro, porque se eu tenho um problema de canal aqui no meu dente, e eu tô com dor, eu não viro e falo, é culpa da minha amiga, culpa da Tati, que passou aqui e me deixou com problema de canal. Agora, no ciúme, quando nós somos ciumentos e a gente sentiu ciúme, é muito frequente a gente dizer que a culpa é do outro. Uhum. E quando você tem um canal, você vai buscar tratamento. E muitas vezes as pessoas ciumentas simplesmente dizem, eu sou ciumenta, e o mundo que lide com isso. Uhum. Né? E não vai procurar ajuda. Não vai fazer terapia, não vai buscar explicação para isso, não vai tentar melhorar. E eu, como pessoa ciumenta, sou uma pessoa de natureza ciumenta, eu fui uma criança ciumenta, tinha muitos ciúmes do meu pai, não com a minha mãe e com meus irmãos, mas com outras mulheres. Eu fiz meu pai passar por muitas vergonhas, assim, de puxar meu pai pelo braço até tirar ele de perto de alguma mulher. A minha filha faz isso comigo. Então, eu fui essa criança e nos meus relacionamentos eu fui percebendo que tinha um modelo que se repetia, né? Aquela pessoa que toma banho, imagina coisas, fecha o olho à noite. Eu sou essa pessoa. E eu demorei, acho que 3 relacionamentos longos
para chegar num ponto e falar, esse é um problema meu, e que é muito diferente de desrespeito. Uma coisa é uma pessoa que me desrespeitou, que fez uma coisa que eu não gostei, outra coisa é a minha doideirinha, né? Então acho que eu parei muito para pensar nisso e entender que é um problema meu ser ciumenta e que eu tenho que titularizar isso. Agora, quando alguém, né, hoje com meu marido, teve uma vez ou outra, poucas vezes na história, mas assim, que alguma coisa aconteceu, eu virei para ele e falei, ó, eu sei que eu sou ciumenta, mas aqui eu sei que é outra coisa. Aqui aconteceu isso, isso e isso, se ponha no meu lugar, como você ia se sentir? Aí eu acho que é diferente, né? Zélia, você tem uma história de ciúme, que é uma história muito bonita, né? Você pode contar ou você acha ela... Qual Que que você tá na tua acabou... cabeça? Qual? Não, que você tinha ciúme da sua atual companheira com o Jô e acabou se apaixonando pelo Jô, né? É linda essa Essa foi história. uma coisa específica, assim. Porque o que acontecia, quando a gente se conheceu, isso já faz 10 anos, a gente está junto há 10 anos, tinha uma coisa da Flávia sempre passar o fim de semana com o Jô, e sempre o domingo. E era uma coisa já antiga aquilo, e aí a gente tem um amigo em comum, a gente morre de rir disso tudo hoje, que bom, né? E ele dizia, Zélia, não mexe nisso. Você não mexe nesse negócio. E gente, eu acho que a gente só não mexe depois que a gente já morreu. Eu acho que a gente pode mexer em tudo. Tudo é mexível, tudo. Não estou dizendo que eu sou a fodona que sai falando e resolvendo, mas eu tenho dentro de mim, ainda mais quanto mais madura eu fico, mais eu penso isso, que para tudo, enquanto a gente está vivo, a gente pode dar um jeito. Se existe um interesse, principalmente amoroso, que seja profissional, mas que seja forrado de uma consideração, que não seja selvagem, eu acho que tem jeito. Se vocês me interessam, eu vou ser sempre aquela que vai querer saber se está tudo bem, né, Ruth? Outro dia, a gente se conhece tão pouco, eu fiquei preocupada com uma coisa que eu falei, eu procurei a Ruth, a gente se conhece pouco ainda. Falei, pô, se eu falar, eu tenho a voz grossa, eu posso ser mal interpretada às vezes. Enfim, então esse amigo falou, Zélia, não mexe nisso. Mas aí aos poucos, um dia eu falei para ela, poxa, eu entendo perfeitamente, mas eu morava no Rio, ela morava em São Paulo, mas fica com ele todos os outros dias da semana e dá o fim de semana para sua namorada. E isso foi uma negociação lenta e Flávia é uma pessoa muito inteligente e muito... a relação dela com o Jô não era absolutamente, não tinha nada a ver comigo, não passava por mim. Mas eu tinha a sensação de que a gente ficava junto, era maravilhoso, e quando ela ia para lá, eu não existia. Tinha um pouco essa sensação. E bem no começo do namoro, quando tudo ainda é muito... Está sendo construído, é tudo muito frágil. Exatamente. E você imagina na minha cabeça o que é, não vou nem dizer o que era, o que é o Jô. A minha geração, eu tenho 61 anos, cresceu vendo o Jô na TV. Na minha casa, a gente fala os jargões dele até hoje. Nós somos todos loucos por ele. Então, assim, ter ciúme do Jô é muito maluco. Pô, e é um privilégio, né? Você fica assim, nossa. E aí e eu demorei, assim, a Flávia demorou a me colocar em contato com ele um pouco por tudo, porque eu morava no Rio, tinha as questões, eles estão separados há milênios, mas justamente por ser uma relação muito íntima e próxima, era difícil para ele também, para mim. Aí veio a pandemia, o Jô, claro, aí já estou encurtando a história porque é meio longa, a gente já tinha se encontrado algumas vezes, ela finalmente falou para ele, não falou de imediato, foi uma coisa assim, de repente, dele olhar para ela um dia e dizer, você tá tão bonita, você tá apaixonada? Do nada ele falou isso, do nada. Aí ela respirou fundo e falou, tô. E aí começou, eu passei a existir já tinha ido ao programa dele 7 ou 8 vezes, depois ele que me contou. Então, claro que ele já me conhecia, a gente tinha uma relação de colegas, né? Então, quando ela fala que está apaixonada e fala que é por mim, dá uma mexida na terra, sabe? Porque ela falou... Aí tinha uma coisa de, mas vai mudar alguma coisa? Ela disse, eu estou namorando há 7 meses e você não percebeu, então nada mudou já. Não vai nada mudar entre a gente. Aí veio a pandemia, ele ficou muito isolado, os jovens e os mais idosos sofreram mais, né? E ele, que tinha se aposentado há pouco tempo da TV, foi difícil para ele.
Então, o que que aconteceu? Quem mais ele via? A gente. Então, tinha dia que ela dizia, tô indo no joio, ela ia sozinha. E eu já estava apaziguada com isso. Mas quando eu comecei aí ela, vamos comigo hoje? Eu falei, claro, eu sempre queria ir. Eu comecei a ouvir as histórias dele adoráveis. A gente começou a dar risada juntos. Ele me chamava de Zequinha, uma coisa assim. Zezé. Eu adoro esses apelidos que vêm de Zélia. Me chamava de Zezé e a gente se falava às vezes pelo telefone e virou... Quando a gente foi morar lá no apartamento, que são 2 apartamentos, um em cima do outro, ele tem o famoso elevadorzinho, né? De um andar para o outro. Então eu estava fazendo alguma coisa, o Jô vem aí a gente corria para a sala porque era pandemia, a gente tinha muito medo que ele pegasse Covid. Aí ele descia no elevadorzinho, gente, tipo Jetsons, que era um desenho animado de antigamente. Ele descia e a gente ficava conversando os 3, um amor profundo rolou daí. E a nossa maneira, a gente também se apaixonou e eu chegava a brincar com ele, né, que a gente era um trisal, a gente realmente desfrutou desse amor, sabe? Que começou como um mistério. Acho que o ciúme tem muitos tipos de ciúme. Eu acho que de um modo geral, o ciúme é uma droga. Eu já fui muito ciumenta, já sofri muito com ciúme. Mulheres têm fama de terem relações ciumentas. Então tem vários tipos de ciúme. Em relação às mulheres, às vezes o ciúme de um homem é muito difícil, porque é como aquela coisa que é boba também. Ele vai dar para ela o que eu não posso dar. Essas besteiras que fisicamente faz sentido, mas afetivamente são outros caminhos, outras coisas. Eu acho o ciúme uma droga e acho que existe o ciúme que é o ciúme default, que a pessoa é ciumenta. Eu tive uma namorada extremamente ciumenta. Um dia eu percebi que ela subia a escada devagar para ver o que eu estava fazendo. Eu fiquei desesperado com isso. Falei, para porque eu estou vendo, não acho legal. E o ciúme, não sei vocês, ele sobe, né? Uma coisa quente na cabeça, assim. É um negócio... É uma sensação enlouquecedora. O Caetano tem 2 músicas que falam de ciúme que são sensacionais, que é tá vendo? Não quero cantar, claro, vou encher o saco de vocês com isso, mas o ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta, né? E é lindo porque ele fala, dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro meu ciúme. Quer dizer, o ciúme é aquilo que não dorme, é aquilo que não descansa, é uma dorzinha que fica ali. Mas na música de Caetano é lindo, mas na realidade é um desejo de posse, pior, é uma baixa autoestima, te diminui diante do outro, não é legal alimentar ciúme. Eu sou escorpião, cara, é horrível, já tive muito ciúme e já tiveram muito ciúme de mim. Eu hoje não vivo isso, eu sou uma ciumenta desconstruída, essa palavra, já tenho problema com essa palavra, mas sou uma ciumenta desconstruída. Mas só para ilustrar, Tati, o que você falou de ter se apaixonado pelo instrumento do ciúme, né? Que na verdade você está dando moral para quem está te causando ciúme. E às vezes você chama a atenção da pessoa com quem você está para qualidades que às vezes a pessoa mesmo não tinha visto. Sim. Isso eu falo como pessoa que já sofreu ciúme. Tipo, nossa, não é que você tem razão, é uma graça, ela é uma graça. Nossa, eu entendi tudo. E ela teve a mesma coisa comigo, assim, porque a gente era muito diferente, mas eram 2 mulheres legais, assim, né? Então foi muito legal. Isso, foi muito bonito. O ponto, vocês tinham esse ponto em comum, vocês eram pessoas legais, que ele se interessou por vocês 2, jogou tudo fora, mas tem essa interseção, né? Aí é assim, é uma música incrível, vocês já devem ter ouvido, que a Elza Soares gravou. Se chama Dor de Cotovelo. E ela fala, o ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Rói do cóccix, não, dói da flor da pele ao pó do osso, dói do cóccix até o pescoço. Agora vem a parte que eu acho mais sensacional. Acende uma luz branca em seu umbigo, você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói para fora na paisagem, arde ao sol do fim do dia, corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia. Meu Deus, de quem que é a letra?
É Caetano, baby. É Isso é Caetano, né? Caetano é E foda você tem que ouvir demais. a Elza cantando, você vai, sabe, que é dói da flor da pele ao pó do osso. Todo mundo terminando aqui o podcast e colocando essa música. Nossa, sim. E olha isso, Tati. Gente, acende uma luz branca em seu umbigo, você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. Você foi muito mais evoluída do que isso, né? Você ama o inimigo e se torna amiga do amor. Olha só, é com 22 anos, parabéns pra mim. Que gracinha. Tava uma sabedoria ali. Gente, eu fui ouvindo vocês e eu fui pensando muita coisa, né? Eu tenho uma construção muito diferente, assim, da minha relação com o ciúme. E você sabe, escorpiano é uma pessoa realmente muito ciumenta. Eu estou iniciando uma relação com uma pessoa que é de escorpião e realmente é uma pessoa que tem consciência mesmo de que ela é ciumenta. E aí eu estava aqui, assim, pensando, como é curioso, né? Como a gente romantiza os ciúmes como se ele fosse um termômetro do amor, mas ele, na verdade, ele fala muito mais sobre medo, né? E para mim ele está muito nesse lugar do medo que eu tenho de deixar de ter valor na vida desse outro. Eu tenho morro de medo de perder valor. Então, assim, eu não acho que eu sinto tanto ciúmes do outro. Eu acho que eu sou uma pessoa já mais livre pelo termômetro que eu faço das falas que das pessoas que estão ali ao meu redor, sabe? Para mim é muito tranquilo, por exemplo. Eu tô numa tentativa há muito tempo já de construir uma relação não monogâmica. Tenho tido muita dificuldade, principalmente porque eu sou uma mulher que me interessa por homens e por mulheres, e com homens isso tem sido completamente inviável, porque eles utilizam, né, essa possibilidade para trazer vantagens próprias. Então tem sido um completo desastre essa tentativa. Agora estou tentando com uma pessoa do sexo oposto, e aí a pergunta que sempre vem para mim, mas você não sente ciúmes? Eu não sinto, porque eu me sinto tão segura nessa relação. Mas nas relações que eu tive com homens, e que foram tentativas de ser relações não monogâmicas, eu passei por uma que foi uma relação cheia de mentiras, e que no final eu descobri que essa pessoa que se dizia uma pessoa num relacionamento aberto estava mentindo para mim, na verdade. Eu senti muito ciúmes, mas eu senti ciúmes porque eu estava envolvida em mentiras e eu me senti insegura o tempo inteiro. E aí nessa de agora eu me sinto tão bem, tá tão tranquilo, porque eu não tenho medo se essa pessoa vai estar ou não mentindo para mim, se essa pessoa... Não, e não é sobre eu ter dificuldade de vê-la ou não com outra pessoa, porque o nosso relacionamento diz sobre nós. E eu também não acredito que todas as demandas emocionais dessa pessoa precisam estar aqui nesse relacionamento comigo, sabe? Eu acho que essa ideia de que uma única pessoa vai dar conta de todos os meus desejos, do início ao fim da relação, isso não existe para mim. Então eu entendi ao longo dessas construções como é que eu lidava com esse sentimento. Não significa que ele não existe, ele existe. E, inclusive, quando ele aparece nas minhas relações, uma das primeiras coisas que eu faço questão é, se for da minha parte ou se eu percebo que a outra pessoa sente, é trazer a conversa para a relação. A gente precisa falar disso, porque ele é um sentimento legítimo. Ele está ali, ele está sendo posto, ele está vindo. Então tem uma coisa muito importante que a gente precisa avaliar, que é o que a gente faz com ele e entender junto, né, nas pessoas que estão ali envolvidas nessa relação. A Ruth trouxe uma coisa muito bacana que me fez lembrar da Brené Brown, porque ela falou assim, muitas vezes a gente acha que é ciúmes e não é ciúmes, são outros sentimentos. E a Brené tem um trabalho, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Atlas. Acho que quem que é Brené? A Brené Brown, ela é eu acho que o título ideal para ela talvez seria uma coach dos tempos modernos, mas não esse coach da maneira figurativa, como a gente tem aqui no Brasil, né? O grande foco do trabalho dela é vulnerabilidade e coragem. E ela tem uma linha de estudos de sentimentos. Ela tem um outro livro que, se não me engano, chama O Atlas do Coração, que virou uma série na HBO, que é uma série de uns 4 capítulos, que são várias pessoas reunidas numa sala para discutir sentimentos, porque ela parte do argumento de que nós, seres humanos, nós não conhecemos os sentimentos. A gente conhece no máximo medo, raiva, alegria e tristeza.
E aí isso faz com que a gente confunda o que são os sentimentos e que a gente não saiba como agir quando eles aparecem. E aí ela faz toda essa discussão, e aí ela vai explicar o que são, o que é ciúmes, o que é isso. Ela utiliza muito filmes, trechos de filmes, de séries, porque ela é cinéfila, ela ama isso. E aí eu fiquei pensando, quando você estava falando dela, Ruth, eu pensei em trazê-la, porque eu acho tão importante essa visão de que, sim, a gente não conhece os sentimentos. A gente não faz ideia, a gente não conhece exatamente ciúmes, assim como a gente não conhece outros sentimentos. E isso porque a gente não fala, até porque nós, mulheres, fomos o quê? Indicadas, educadas, ensinadas a não trazer o desconforto, não é verdade? Ah, imagina, eu não vou ser essa pessoa que vou ficar pesando na relação, trazendo coisa para a cabeça da pessoa com quem eu me relaciono. Ele pediu tanto um relacionamento leve. Leve, e eu quero ser leve nessa relação, entendeu? E aí a gente não fala, a gente não traz. E isso, para a gente passar para um relacionamento abusivo, é isso aqui, ó. Porque aí o problema passa a ser a mulher e não o comportamento da pessoa com quem esta mulher se relaciona. Vou parar aqui que é para a gente poder pensar no restante. Essa é a minha experiência, assim, das vezes em que eu senti ciúme, eu sempre chamei para conversar, falei como eu estava me sentindo. Claro, já agi como uma pessoa que tá meio... Ciúme me deixou meio doida. Quem nunca, né? Eu tive namorados que eu via o cara flertando com outra mulher na minha frente e ele falava para mim, nada está acontecendo, você é louca. Como que você, né? Um gaslighting, assim, isso eu passei várias vezes na minha vida, com vários caras, do cara falar, gente, mas nada está acontecendo. E ele falava isso enquanto piscava para outra mulher, sabe? Aí já resvala nesse lugar machista, né? Porque o ciúme mesmo, sem essa situação toda, eu acho que é porcaria que a gente joga em cima de quem a gente está. Se não existe um fato, tá, gente? Claro, um fato, você está vendo uma coisa acontecer, você pegou uma coisa, isso é, né? Ou ainda tem aquelas pessoas que gostam de provocar ciúme, que é detestável, né? Isso é deplorável. Também já passei por isso. Assim, a vez que eu acho que eu senti mais ciúme na minha vida foi um namorado que eu tive, que ele não morava no Brasil, a gente ficou tentando manter um relacionamento à distância, mas ele vinha a cada 3, 4 meses, e quando ele vinha, ele ficava na minha casa. Ele usava a minha casa como base para deixar a mala, né? Ele usava o dia dele para ir ver as outras pessoas, que ele fazia a mesma coisa que ele fazia comigo. Ele manteve umas 3 mulheres meio em stand-by no Brasil, né? Então ele falava que estava hospedado em um hotel, então ele vinha a trabalho, mas ele fazia as reuniões que ele tinha que fazer e eu acabava descobrindo que ele tinha passado a tarde com uma ex-mulher que ele tinha, à noite ele tinha combinado, ele tinha umas 2, 3 que ele mantinha assim, e ele falava pra mim que eu tava louca. Não, você tá louca. E assim, as pessoas iam me contando, eu vi ele com a fulana não sei onde, eu fiquei sabendo de... E aí, mas eu enlouquecia, eu gritava, mas era sempre assim, vamos conversar, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu nunca quebrei um negócio, taquei um negócio na cara dele, diminuí ele, sei lá. E já passei por isso quando é o cara que tem ciúme. Vocês já viveram algo assim, que vocês sentiram medo? Porque eu acho que esse é a diferença. Eu tive um primeiro namorado, né, dos tempos de escola, gente, que eu lembro que tava ali no ensino médio, devia ter 15, 16 anos, e que eu ficava com taquicardia se eu demorava para chegar em casa para ligar para ele. Eu com 15 anos, então assim, era, sei lá, por que eu não ligava do celular se não tinha crédito, o que era que eu esperava chegar em casa. E se eu chegasse 10 minutos mais tarde, eu sabia que ia ser um problema. Eu sabia que ia ter uma briga. Então, assim, isso muito novinha, né? E teve uma pesquisa recente, que divulgaram aqui em Portugal hoje, de que cada vez mais tem namorados que pedem a localização das namoradas. Eu vi exatamente a mesma pesquisa, eu vi hoje que também. É muito assustador. Mas eu fiquei pensando muito aqui, eu tenho um grande amigo que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o Renan Teodoro, e que ele estuda muito honra masculina.
Eu cito ele no meu guia prático antimachismo, né? E o trabalho dele é super interessante. E é muito interessante como a honra masculina está no centro disso tudo. Uhum. Com a gente não é sobre a honra, com a gente é sobre, em geral, insegurança. Porque a gente cresce sendo desrespeitada, a gente cresce não sendo ouvida, a gente cresce vendo mulheres mais velhas da nossa família sendo traídas, homens que traem. A gente cresce insegura. E eles crescem seguros, mas sempre na defesa da própria honra. No mestrado do Renan, ele estuda a briga de bar, né, e o homicídio por motivo fútil. Então, quase sempre, quando os homens se matam no bar, é na defesa da própria honra. E por isso eles são incentivados. O cara te chamou de corno, o cara chamou sua mãe de puta, e não sei o quê. Só que não é sobre a mulher dele ou sobre a mãe dele, é sobre a honra dele. Sim. E eu acho que esse ciúme violento dos homens, ele diz muito sobre, e que, por exemplo, você vê muito isso com ex, né? Quem o nome, crime de honra. O cara não era nem preso se ele matava em defesa da honra dele, da né? honra, é isso. E mais, quem de nós, né? Quem se relaciona com homens nunca teve um ex que não quis ficar com a gente, que terminou com a gente, mas que quando viu a gente envolvida com outro homem, foi lá dar um escândalo. Isso já aconteceu comigo. Ele não quer a gente, mas a honra dele é ofendida por um novo relacionamento. Eu tive um namorado uma vez que morava no interior de Minas. Eu peguei um ônibus de 14 horas para ver ele. Era novinha também. Cheguei lá, a família dele super conservadora, não podia dormir no mesmo quarto. Fiz toda aquela mise-en-scène lá para a família dele e tal. Eu ia de novo voltar para São Paulo num ônibus de 200 mil horas, e aí o cunhado dele, o cara que era casado com a irmã dele, me ofereceu uma carona. Eu tô indo para São Paulo. Quer ir de carro? Porque o ônibus demorava acho que 9 horas e de carro eram 5, 4, sei lá. Eu falei, claro, vou aceitar. Quando eu cheguei em São Paulo, a minha mãe falou, o fulano já ligou 20 vezes para você. Eu falei, nossa, que fofo, ele tá preocupado comigo. Eu liguei, ele falou, eu estou ligando para terminar, porque mulher minha não pega carona com outro homem. Era cunhado dele, era casado com a irmã dele. Assim que eu entrei no carro, os pais dele falaram, se ela fosse mulher decente, ela tinha voltado de ônibus, ela não ia pegar carona com outro homem. O cara era casado com a irmã dele. E assim, ele terminou adoro aquela comigo. palavra, é livramento. Nossa, mas cada bosta que a gente namora na vida é que por Jesus. Bom, que bom. Eu ouço vocês falarem, fico muito feliz de ser LGBT. Eu não tive essas histórias de A Mili tinha a mesma frase. Cada vez eu amo mais. Maravilhosa. Eu amo. Mas outro dia eu fiquei impressionada porque a filha de uma amiga que fez 15, agora deve ter feito 16 anos, saímos para jantar, assim, uma coisa meio família, ela levou um namoradinho que era um pouquinho mais novo que ela. Sabe que você olha o casal, fala, ai, que amor, os dois. Aí, passado um tempo, vê a notícia de que ela tinha terminado com ele. Falei, nossa, mas eles estavam. O que houve? Aí ele era muito ciumento. Eu falei, gente, a coisa é muito séria. Porque eu tinha acabado de ver aquele filme que a gente viu, dos garotos aliciados pelos Red Pills velho, né? Sim. Garotos. Machosfera. Esse menino, gente, um menino, você olha, um menino fofo, estudando com ela, se conheceram no colégio, namoro fofo, tudo fofo. Aí meu coração acelerou porque eu sou mais ligada a ela, a família dela. E quando a gente se encontrou, eu fui meio assim e falei, e aí? Ela, nossa, querendo saber qualquer coisa que eu fizesse. Mas eles têm 15 anos, gente, 16. Eu falei, posso dizer, você fez muito bem de fazer isso. Claro. Vocês e suas amigas estejam... Aí eu tive que falar do assunto. Falei, vocês viram tal filme? Vocês estão ligadas nisso? É muito sério, é muito sério. Assustador. Vocês têm que detectar, já que eles estão se sentindo já tão autorizados, e não só em casa, não só pelo pai, pelo avô, mas por toda uma internet que é o mundo que se abre para eles. Então, cara, que as meninas estejam atentas. Gente, 15 anos, eu fiquei com pena, porque ela estava toda feliz, e ele também, primeiro namoradinho. Ela terminou porque ele era ciumento. O garoto não tinha motivo nenhum, a juventude toda, tudo certo, os dois, sabe, parecia tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem, porque por dentro tem já o desejo de subjugar, já tem coisas que eles estão ouvindo que dizem que ela tem que ficar subjugada a ele, né? É tão triste, né?
É É muito muito triste. triste. Eu acho que se a gente até insiste em só nomear como ciúmes tudo isso, a gente Exato. acaba ficando no raso, porque na verdade não é sobre sentimento, é sobre comportamento. Poder, A né? gente Poder. é poder, a gente vai chegar em casa. Olha o caso da Tati, por exemplo. Você tá numa relação com uma pessoa que a pessoa tá dando em cima de outra na sua frente. E aí, assim, como assim? Não dá pra gente ficar só nessa nomeação dos ciúmes. Tá acontecendo uma violência ali, um desrespeito, um abuso, né? Casos como que aí esses ciúmes, por exemplo, por que você terminou? Ele era muito ciumento. O que ele fazia? Ele vasculhava as minhas coisas, ele determinava quais roupas eu poderia usar ou não, ele dizia com quais amigos eu tinha que falar. Já não é mais só sobre ciúmes. Já é sobre uma pessoa que ultrapassou todos os limites porque ele tem um desejo absurdo de utilizar a mulher como um objeto para alimentar uma narrativa própria de poder sobre o outro, de controle sobre o outro. E tem ciúme de sucesso também, né? Quantas vezes eu não lancei livro, ou filme, ou peça de teatro, e o parceiro que eu tava na época não foi, ou foi Aí é inveja, Amada, inveja. Homem é invejoso. Aí é ciúme com I. Invejoso. Eu nunca vi as pessoas mais invejosas que eu já tive próximas de mim foram parceiros. Nossa, falou parceiros. Tudo. Dormindo com o inimigo mesmo. Dormindo com o inimigo. Pessoas que não nos validam quando a gente faz as nossas conquistas profissionais. Pessoas que não reconhecem as nossas vitórias, a nossa excelência, a nossa inteligência, não tem um elogio para as nossas conquistas, porque eles estão com inveja que nós somos melhores do que eles, ou que nós estamos despontando, porque às vezes não é nem sobre ser melhor, mas é estar num momento melhor. Eu vivenciei isso no meu último relacionamento, uma pessoa extremamente invejosa, querendo viver a vida que eu estava vivendo, incapaz de me deixar ser livre e feliz, né? Tá assim, ela tá um ela arraso. entrou aqui, a gente tava aqui, vou me arrumar. Roendo o cotovelo. Eu sinto muito por ele, porque ter perdido uma mulher como eu sinto muito. Eu tenho dó dele. Perdeu o Playboy, perdeu muito Playboy. Mas eu acho que a gente esbarra aí de novo na honra dos homens, né? Porque total. que eu tenho uma mulher que vai aparecer mais do que eu? Como que eu tenho uma mulher que vai ganhar mais do que eu? Como que eu tenho, né? É sobre a honra, é sobre eles. Porque se eles fossem capazes de ver a nossa alegria, o nosso sucesso, e que graças a Deus hoje eu tenho um companheiro assim, depois de muita cabeçada na parede, mas se a pessoa olha para você e não para ela é capaz de ficar feliz. Mas quando a pessoa só sabe olhar para ela mesma, ela só tá vendo sombra, né? É tipo eclipse, a gente vai crescendo e a gente faz sombra em cima dos outros. Se a pessoa tá vendo nosso brilho, ela tá feliz. Exato. E acho que cabe algumas conversas, assim, eu já tive namorado que eu falei, cara, eu tô com uma sensação horrível de que a gente tá aqui nesse lugar e você tá flertando com geral, e o cara fala pra mim, cara, eu sou apaixonado por você, eu quero estar com você, mas sim, eu tô flertando com geral, eu sou um filho da puta, eu tô numa fase da minha vida que eu não tô conseguindo, eu não sei o que eu faço, e a gente conversou, é horrível, dá muito ciúme, mas tem algumas pessoas com as quais eu me relacionei, foram muito honestas nesse lugar de, puta, eu tô com você, mas eu tô sentindo que eu tô meio solto, eu não sei muito o que fazer, eu não quero te perder, mas eu não tô conseguindo dizer pra você que eu vou ficar só com você. Se você dissesse isso pra ele, você Nossa, seria e aí, então, era isso que eu ia falar. Eu achei esse cara legal, eu consegui ficar então um tempo... Então não vale, não quero brincar. Aí eu achei bacana essa conversa, tive um relacionamento, eu não aguentei ficar muito tempo, mas fiquei ali um tempo e tal, mas pensei, cara, isso foi tão honesto, porque daí o ciúme volta a ser uma escolha minha, ele tá comigo, mas ele tá dizendo assim que não tá numa fase muito... Logo na sequência disso, eu tive um relacionamento e eu me senti assim, com outro cara, nem era o mesmo, eu falei, eu tô com você, eu tô gostando de sair com você, mas eu tô numa fase que putz, eu tinha acabado de lançar um filme, eu tava indo direto viajar por causa do filme, e eu tava numa fase muito gata, e pessoas muito interessantes flertando comigo, e eu fui honesta com ele, eu falei, eu tô meio... Parece que eu saí de um período de ressaca violenta, assim, de fome sexual, e agora tem 2, 3 pessoas ali meio flertando, eu tô meio deslumbrada com isso. Quis falar sobre o meu deslumbramento. Nossa senhora, eu achei que eu fosse apanhar.
De É com o verdade, assim. mesmo? Mas espera, foi com o mesmo? Não, foi eu com outro. Não, é outra pessoa. Logo na tá. sequência, eu quis ter a mesma conversa. Cara, eu tô gostando de sair com você. Pode ser que isso vire um namoro, mas eu tô num momento que tá legal, tem coisas rolando, eu tô meio sexualizada demais. Porque é isso, tem fase que a gente tá mais piranha. Eu tive algumas fases da minha vida que eu estive mais piranha. E que bom, saudável. E eu achei que eu fosse apanhar real, assim. Foi horrível. A reação foi horrível, porque você tá me falando dessas coisas. Eu preferia não saber. Isso é coisa de, enfim, uma coisa horrorosa. E nesse clima, assim, de muita esperança no homem, né, de coisas tão legais e de fé nos relacionamentos, a gente pode trazer essa grande contribuição para a humanidade, que é o Juliano Casarré, ator, que resolveu fazer um curso, né, muito inspirado nos Legendários, que é esse curso para macho. E aí eu vou trazer algumas coisas aqui que eu fui pescando nesses últimos dias, semanas. E primeiro, o Casarré, ele é muito, ele se sente muito ofendido com a Peppa Pig. Vocês viram isso? Vi, ele tá preocupado com o desenho, né? Ele tá muito preocupado, porque na Peppa Pig a mãe é a esperta, é a que trabalha, e o papai é o papai bobinho. E ele acha que isso está ensinando as crianças a não respeitar o pai, porque na cabeça dele o homem tem que ser aquele machão, meio agressivo, de Aquele cara porcão, fechada, né? o Aquele porcão, porcão. exato, né? Uma coisa meio rústico, aquele modelo de masculinidade arcaico, que você sente medo, né? Uma coisa meio o papai vai chegar e vai bater, a gente não sabe nem o que fez, né? E então, primeiro ele se pegou ali com a Peppa Pig, que eu tô achando bem. Como na verdade é tudo tão frágil, né? Um homem daquele tamanho, dando um curso para um monte de macho com medo da Peppa Pig. É de uma fragilidade esse discurso. Uma das matérias é a fragilidade, né, masculina. Eles estão se sentindo muito frágeis. Quer dizer, eles estão se sendo retratados assim, eles não estão gostando de ser retratados desse jeito. E eu vi um vídeo da Marilis, que é colunista da Folha também, muito bom, ela falando assim: tem uma coisa só que o Juliano Casarré tá certo. Quando ele levanta a pergunta de você, homem, você tá angustiado? Ele não tá errado em fazer essa pergunta. Os homens estão meio perdidos. Ninguém pergunta isso. E ninguém pergunta isso para os homens. Exato. Então, assim, porque parece que ele começa o curso dele falando: e aí, galera? E aí, homens? Vocês estão perdidos? Vocês estão angustiados? Essa pergunta não tá errada. O que tá errado é tudo que vem depois que ele fala. Né? Ele achar as respostas, que né? As e respostas as perguntas seguintes, né? Exato. É porque ele fez a pergunta certa de conexão. Exato. Porque eles estão angustiados. Só que eles estão angustiados pelo quê? Eles trazem muito essa ideia de que o mundo precisa de homens que voltem a assumir o seu papel, né? É como se eles estivessem ali perdidos, né? Eles estão o quê? Pagando um preço alto porque eles se perderam. E aí, assim, estão incomodados, né? Porque a masculinidade foi enfraquecida, né? Essa imagem e tal. Só que aí tem uma coisa que a gente precisa pensar muito nesse discurso, porque assim, quem foi que enfraqueceu eles? Contra quem que eles estão brigando? Não, enfraqueceu porque estava calcada em quê? Entendeu? Calcada em quê? Estava calcada na gente dentro de casa, calada, apanhando sem dizer nada. Calcada em... por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não, a gente não quer mais isso. A grande mulher está na frente também. A grande mulher ou tá do lado ou tá na frente, meu irmão. No ambiente de trabalho, também estava calcado em quê? Estava calcado numa zona de conforto, porque enquanto você tem uma cúpula de empresa que é tudo lá uns bananão, ninguém reclama de ser bananão. Chega uma mulher que chega lá na frente e fala, gente, e aí? Todo mundo ganha salário alto, cadê resultado? Não sei o quê, que é assim que a gente vive em todas as esferas da vida. Eles também sentem isso, né? Se sentem acuados, se sentem ameaçados. Então são tantos lugares em que as mulheres chegam e geram esse incômodo, porque sim, nenhuma de nós é capaz de ficar de braço cruzado olhando para ontem, que é natural esse confronto. Ele está na família, ele está no relacionamento, ele está no trabalho, ele está na comunidade, né? Então é isso, a base dele estava fraca, ponto. Eu gostei que o Henrique Dias falou que ele é a favor de curso para homem, só que quem deveria dar é o Ney Matogrosso. Maravilhoso. Eu adorei. A primeira aula tem que ser. Eu vi isso. Ele, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, né, que fez a canção Super-Homem, né, o Caetano e Chico Buarque, né? Esses homens é que tinham que dar umas aulas. Esses que tinham que dar o curso. E aí tem duas coisas que o Casarré fala, eu fui ver uns trechos assim dos vídeos dele vendendo lá o curso,
que ele fala assim, tem muita criança crescendo sem figura paterna, isso é ruim para a sociedade. Bom, os pais foram embora, isso não é culpa do feminismo. São 50 milhões de mulheres sozinhas criando seus filhos. Exato, Cadê? E tem uma outra coisa também que eu adorei, que o Rafa Chalub falou. Ele fez um vídeo maravilhoso sacaneando o Casarré, que ele diz assim, eles são tão a favor da família, eles são tão a favor da família, só que se você entrar num grupo de WhatsApp de feministas, ou num grupo de WhatsApp de lésbica, ou num grupo de WhatsApp de gay, ninguém tá falando em matar mulher. Quem tá falando em matar mulher são os grupos de WhatsApp da machosfera. Então, quem é mais contra a família do que homem que quer matar a mulher? Esses são os que são contra a família, não os outros grupos que ele é muito engraçado, né? Ele falou, no meu grupo de gay tá todo mundo discutindo a Madonna, ninguém tá discutindo sobre feminicídio. Então, quem quer acabar com a família são justamente esses caras, eu achei. E o curso do Casarré chama O Farol e a Forja, que é a coisa do homem como pilar da família, né? Gente, que vergonha. Não, e é uma busca, Farol né? e a Corja, eu tava aqui pensando, porque que loucura, né? Eu tenho lugar de fala, né? Porque eu tenho um ex que eu namorei 7 anos que é legendário. Nossa, gente, por Você tem lugar de falar? Conte. Vamos lá, continua. Sinto muito por você, mas meu bem. Você sabe, gente, que é muito louco, porque por que eu queria falar isso? Não é para expor o cidadão, não, embora ele mesmo se exponha, é porque o grau de lavagem cerebral que acontece nas pessoas é uma coisa muito assustadora. Porque quando eu vi um vídeo desse meu ex, e que eu não namorei com 12 anos, namorei até depois da faculdade, né? Eu não conheço aquela pessoa. Não é do tipo, está muito mudado, nossa, que diferente. Eu não conheço aquela pessoa. E eu acho que é isso que se consegue fazer, né? Com esse tipo de conteúdo, esse tipo de lavagem, esse tipo de mudança. É criar como se fosse um avatar. Uma pessoa nova. E eu acho que as pessoas, né, talvez algumas que estejam escutando a gente, já tenham vivenciado isso na própria família, ou com um ex, ou com um amigo que de repente você fala... sinal, Ruth? Gente... Nem um sinalzinho? Fui traída no final do relacionamento, mas acho que isso não é sinal de muita coisa, mas né? Não era machista, não era um cara que... Era um doce de não era pessoa. Era Carola? Não, porque eles não era são Carola, cristãos. não era religioso, era um doce de pessoa. Nunca foi homem ciumento maluco, nunca foi de gritar, nunca me deu um chacoalhão, nunca quebrou um móvel com pontapé, nunca deu soquinho na parede. Outra pessoa. Quer dizer, e não sei se ele faz isso hoje. A minha questão é isso, eu não estou dizendo que hoje ele seja violento nem nada, mas o que aconteceu para que isso fosse um caminho de busca? Eu não sei, eu não tenho contato. E tem uma coisa que esses homens sobem montanha, eles sobem montanha pra quê? O que eles querem com isso? Os legendários, essa galera aí do Casarré também? Eu acho que eles querem fazer um puxadinho lá em cima pra eles, e ficar qualquer hora. É um negócio, eles querem mostrar força física, né? Então tem uma coisa de sacrifício, né? Eu posso, vamos lá. Chega lá, e a montanha, lembra, é bem mais perto de Deus. Não dizem que quanto mais alto. Eu acho que eles ficam nessa metáfora triste entre a fragilidade, a fortaleza, entre estar perto do céu e viver no inferno. No caso, nós somos o inferno, talvez. E caramba, por que se esses caras, muitos deles são casados, né? Por que não conversa com a mulher um pouco, gente? Por que não tenta resolver alguma coisa junto? Mas eles não querem conversar com a mulher. Mas, gente, as mulheres mandam eles para as montanhas também. As mulheres gostam deles serem legendários. As mulheres querem ser esposas de legendário. Tem mulher que fica em jejum enquanto eles vão para lá. Então, nem tudo é culpa só dos homens. É a coisa conectada, é um problema né? maior, é um problema maior. Gente, mas você sabe que eu acho que essa mulher que ela manda o marido lá pro legendário é aquela mulher que ela acreditou que a completude só é possível com família e casamento. Ela tem certeza que isso é tudo que é também. Só por uns dias, né? Porque depois ele volta, né? Ele volta, mas tem uma coisa, tem esse lugar importante que a gente precisa pensar. Eu gosto, sabe, dessa mulher que acredita que o casamento é a coisa mais importante na vida dela. A felicidade só virá com casamento e filho. E essas são as mulheres que estão mandando o marido pela montanha, que elas se enxergam a partir da imagem construída pelos homens. São mulheres que seguem o Breno do Café com Teu Pai,
que estão ouvindo aquele discursinho balela daquele cara, dizendo ali para elas como elas devem ser a partir do olhar de um homem. E aí vou trazer Simone de Beauvoir aqui, que diz que nós mulheres somos construídas a partir do olhar de um outro, e esse outro é um homem. Essa mulher, ela vai o tempo inteiro se questionar se o que é a decisão que ela faz, o que ela escolhe na vida é aprovado por este homem. E só que ela não consegue tomar decisões, porque ela já está num relacionamento onde ela é desaprovada, desrespeitada, e aí ela tá ali cheia de dúvidas e questões. Ela acredita, é divino, a montanha é divina, é Deus, gente. A relação com a religião, ela é uma escolha política. Isso é de Deus, isso é divino. Vai, sobe a montanha, meu amor. Sobe que você vai voltar diferente, porque eu preciso desse marido. Como é que eu vou falar para a sociedade que eu falhei enquanto mulher? Eu não tenho marido. Por que a gente enxerga mulheres solteiras como desastres sociais? A história de que a feminista, ela é infeliz, ela é solitária, mal amada, porque a ideia de que a felicidade da mulher só se completa com um homem. E a mulher que consegue entender isso é a mulher que se liberta, é a mulher que consegue, gente, entender que, cara, pelo amor de Deus, 2025, 4 feminicídios por dia no nosso país, gente. A misoginia não nasce do nada. É uma misoginia construída, cultivada, ali sendo ensinada dentro de casa, nas redes sociais. Os conteúdos misóginos, eles estão aí por debaixo dos panos aí o tempo inteiro, e o quanto as pessoas estão lucrando com isso. É lógico que as pessoas mudam de visão no meio do caminho e de repente passam a acreditar que buscar a liderança familiar, porque é isso que eles estão buscando, né? O curso é o quê? Para que o homem volte a ter liderança familiar, porque liderança, o pai da Peppa Pig não tem. Família e religião. Ser forjado nisso, né? E o que é ser líder familiar? Não é dividir a conversa com a mulher e com os filhos dentro de casa. É aquele termo absurdo que eles usam de botar o pau na mesa. E botar o pau na mesa é matar, é bater. Uma coisa que eu lembrei que é muito interessante é que com o Código Civil de 2002, né, a gente teve a mudança do pátrio poder para poder familiar. E é muito interessante como a gente vê um movimento, né, de um retrocesso até, porque é óbvio que se eles pudessem mudar a lei para, né, restaurar o pátrio poder em vez de ter o poder familiar, isso seria certamente, porque qualquer hora ainda certeza que é essa do bandeira homem. aí, né? Uhum. E uma coisa que eu acho legal frisar aqui é que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus, e o Deus que eu acredito é um rolê completamente diferente desse, né? E aí aqui em Lisboa tem uma igreja aqui bem em frente, né, de casa, e meu filho gosta muito de ir, né? Meu filho tem 3 anos. Ele fala, vamos na igreja. Católica. Ele acha, e tipo, a gente vai só quando não tem nada, a gente entra lá e eu falo pra ele, né? Eu falo, filho, o que você quer agradecer hoje? É só isso. Eu nem pergunto pra quem, né? Eu só falo assim, filho, o que você quer agradecer hoje? E aí outro dia ele virou e falou assim, eu quero agradecer essas flores tão bonitas que estavam ali fora. Então assim, a gente pode pensar em jeitos de homens se conectarem com um divino que seja por outro caminho. Ninguém aqui está pregando contra Deus, ninguém aqui está falando contra né? a espiritualidade ou contra o religioso, né? Mas existe uma conexão tão bonita que pode ser feita. Então... Cara, não é à toa que séries como aquele... como é que é? Rivalidade Ardente faz muito sucesso. Mulher não aguenta mais ver, fez muito sucesso com mulheres. É uma série gay, né? De 2 jogadores de hóquei que se apaixonam. Eu vi cada episódio 200 vezes. Eu ainda não vi, Eu fiquei louca por essa série. Isso é lindo. São 2 meninos, assim, lindíssimos, que é cobrado que eles sejam brutos, né? Porque eles competem num esporte tão bruto. Mas eles se amam com uma delicadeza, com um cuidado, com vulnerabilidade. Você olha e fala, cara, isso é homem, sabe? É uma delícia ver essa série. Se chama Rivalidade Ardente. Rivalidade Ardente. É lindíssima essa série. Lindíssima. Vou assistir, hein? Vou assistir para trazer. Vamos para as dicas. A dica gente, não não acredito. Eu anotei um monte de coisa que eu ainda tenho que falar. Não, então fala, Cris. Tô brincando, então, não. É que eu já tô aqui saudosa por causa da... Passa rápido. Passa muito rápido. Nosso curso não é, então, o curso de homem do Casarré.
A não ser que seja com o Gilberto Gil E com o Ney Matogrosso. E o Ney Gil, Matogrosso. Ney, Caetano. E também o Pepeu, que tem aquela música sensacional, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Linda também. Linda, muito linda, bom, muito linda bom. demais. Coisa mais linda, né? E quer dizer, já que a gente está terminando, eu tinha... A Cris falou, quando estava falando do ciúme, só para a gente não terminar nesse clima casa ré, que é baixo astral demais. Baixo astral. Do medo, né, Cris? Que o ciúme e medo tem tudo a ver. Tem uma... Desculpa, quando falaram desse tema, as músicas se derramaram dentro de mim. Eu amo, eu adoro. Não quero ficar monotemática, mas só hoje. E tem uma música que se chama Medo de Amar, que é um clássico da música brasileira. Ela é do Vinícius de Moraes. Letra e música. E é uma linda... A gravação que eu vou deixar recomendada aqui para vocês é da Nana Caymmi, que é uma das maiores cantoras da música brasileira. Amo. É uma loucura essa gravação e é muito cultuada no meio da MPB e dos intérpretes. E ele fala: vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vai sua vida como você quer, porém não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como no deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Eu não concordo, mas eu acho a coisa mais linda do mundo. Não, mas um ciúminho é bom, um ciúminho sem violência, um ciúminho sem ofensa. Tenho medo dessa nossa condescendência, que ela abre comportas de monstros perigoso. dentro de nós e dos outros. Mas perigoso. Numa canção, vale a pena ouvir Nana Caymmi linda. cantando isso. É linda. Olha, a minha dica, vocês começaram a ver uma série que chama DTF, Down to Fuck. Cara, eu comecei, não continuei, porque era muito Continua, ela é muito esquisita. Você fica meio, o que tá acontecendo aqui? Mas insista nessa série, tá na HBO. Ela é espetacular, das melhores coisas que eu vi esse ano. Ela é muito boa. Quem mais tem dica? Eu tô lendo uma coisa que foi muito ocidental. Eu tava na livraria da Vila, fui pagar, tinha umas promoções no caixa. Vocês viram uma coleção de livrinhos, acho que é do Astral Cultural, de 100 minutos para entender tal coisa. E eu não sou muito desse tipo de livro, mas tem histórias que eu nunca lerei uma biografia de 600 páginas, como é o caso da Cleópatra. E eu tô lendo esse livro de 100 páginas, pequenininho, sobre a Cleópatra. Gente, como é importante! Porque, assim, talvez seja a primeira mulher mais injustiçada da história, porque a gente vê ela como figura sexy, bonita, com Marco Antônio, com Júlio César. E essa mulher foi tão importante historicamente. Ela foi a primeira mulher que mandou tudo que era livro que passava pelo Egito, ela mandava traduzir, ela quis fazer a biblioteca, ela é tão importante para a literatura. E sabe um monte de coisa que eu vou falando assim, tipo, mas gente... Mas é por isso que ficou invisível. Eu não sabia? Porque foi uma mulher, Exato. Porque, e como se chama Cleópatra, Ruth? 100 minutos para entender Cleópatra. E no livro eles falam isso, né? No livro eles falam que os registros que a gente tem são todos narrados por homens. Então a gente não tem um registro autobiográfico ou alguma coisa mais justa em relação a essa imagem. Mas eles fazem um trabalho de pensando coisas muito importantes. Eu queria dar uma segunda dica, já que estamos aqui, gente. Tem nova data para o meu stand-up em São Paulo, 16 de maio. Gente, diz aí. Eu amo aquela stand-up. Mas olha, estão todas convidadas e todos os nossos Qual é a data? Ouvintes, 16 de maio, às 8 da noite, em São Paulo, no Clube do Minhoca. Tem linkzinho lá na minha bio, para quem quiser fazer uma visita. Quiser dar uma risada de besteira, tomando drink sábado à noite, presente de já temos bom, né? Um encontro do nosso grupo já lá no... Isso, vamos lembra a gente, por favor. Muito bom. Cris, qual a sua dica? Eu trouxe duas também, porque não quero ser simplória. Trouxe aqui que eu tô lendo. Não que... Também nem quer dizer que trouxe uma simplória, né? Falei besteira, mas enfim. Trouxe uma dica que é o livro que eu tô lendo, que é o Bruxas, da Mona Chollet, eu acho que é assim que fala, é uma francesa, ainda não sei exatamente como pronuncia.
Mas é a força, Bruxas, a força invencível das mulheres. Esse livro da Mona Chollet, ela vai trazer pra gente uma explicação aí do que são, dessa criação da imagem da bruxa na nossa sociedade, desde o início dos tempos medievais, de como as mulheres que foram perseguidas como bruxas, na verdade, eram mulheres que não se permitiam ser doutrinadas, né, e queriam ocupar cargos e poderes, né, queriam mostrar para o homem que, na verdade, ele era um bosta e que ele estava, na verdade, construindo uma história de poder a partir da opressão, né, de mulheres e enfim, e eu tô amando porque ela traz muitas referências, então ela vai trazendo referência de filme, de livro, e aí a partir do momento que ela explica a história das bruxas, ela passa a falar sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Então assim, eu tô amando, eu fico lendo, gente, eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui, que eu sou meio perdida, mas eu marco o meu livro inteiro. Depois eu vejo isso. Eu adoro fazer isso. Eu fico riscando, você tá sabe? lendo no Kindle? Eu tô lendo no Kindle, mas eu rabisco no Kindle, aí eu tenho o caderninho na lateral e tal. E é bom que ninguém vai queimar, não deixa queimar teu Kindle, hein? Porque vão levar pra montanha e botar na fogueira, hein? É verdade, tem que me preparar, né? Exatamente, vão queimar na fogueira. E a outra, gente, eu voltei a fazer cruzadinhas. Estou fazendo cruzadinhas. É uma delícia. Estou fazendo cruzadinhas. Olha só, eu tô toda perdida, eu quero mostrar. Eu tenho também. Eu já entrei naquela fase da vida onde a gente começa a se preocupar com coisas para que o cérebro e a mente na terceira idade esteja ali mais organizado e tal. Então, tô fazendo as cruzadinhas. Eu também, mas eu esqueci. Eu tô nessa fase, viu, Zélia? Eu tô nessa fase do esquecer. Eu tô esquecendo o nome do filho, né? Qual que é o nome desse menino? Gente, esse menino que me chama de mãe, alguém me fala o nome dele. Gente, mas eu chamo a minha filha de Chica, que é o nome. Minha filha é Rita e a cachorra é Chica. Eu fico o dia inteiro chamando a Chica de Rita e a Rita de Chica. Pois é, então vai piorar. Isso porque você não tá na perimenopausa. Você imagina quando você tiver, minha filha. Pois é. Tudo melhor, essas são minhas dicas. O gancho da Cris, palavra cruzada, quebra-cabeça e livro são os únicos lugares onde a gente não é interrompido por propaganda. Nossa, é verdade. Disso. Muito garota, bom. Boa. Sexo também. Depende mas do sempre sexo pode com acontecer quem, alguma coisa que a gente tá não ouvindo controla. Spotify sem ser o pago, tem propaganda no meio. É verdade. Dia 30 agora sai o meu single do meu próximo álbum. Eba! Só isso que eu queria falar. Depois eu falo melhor. Eba! Dia Ansiosa. 30! Que delícia! Então a gente tem compromisso dia 16 e dia 30, porque esse grupo aqui, a gente está sempre junto uma com as outras nas conquistas, é isso. Muito isso aí. bom, gente. Vibrando. Lembrem-se, Hysterickers do meu coração, de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, seu comentário, comenta que tema que você quer ver aqui. Maravilhoso programa. Valeu, gente. Valeu, Hysterickers. Obrigada, e até o gente. próximo. Tudo de bom. Beijo. Beijo! Beijo. Reparação histérica.